Muitas vezes a gente vive aquela ânsia de que para mudar o mundo a gente precisa resolver os grandes problemas. Parar o desmatamento na Amazônia, impedir o tráfico de drogas, minimizar os conflitos no Oriente Médio, na América Latina, como está acontecendo agora na Venezuela. Porém, isso exigiria um abandono total do que a gente vive hoje, de tudo que nós criamos, de tudo que nós desenvolvemos, um desprendimento total de tudo isso. Isso pode ser comum para alguns militares. Que o Diego, militar tailandês, que deu a própria vida para salvar o treinador e o time de futebol naquela caverna, ele levou ao extremo a missão dele. Mas fora esse caso extremo, fora esse caso isolado, as missões elas têm caráter temporário. Logo a gente volta para o seio da família, para a nossa vida. E será que isso é suficiente para mudar o mundo? Será que isso também seria justificativa para que eu nada faça? Se eu não posso mudar os grandes problemas, como eu vou mudar o mundo? Bom, é possível. E a mudança começa com você, comigo. Se a gente consegue melhorar, ser pessoas melhores, e isso contribuir para que o nosso entorno seja melhor, nossa família, os nossos amigos, sim, nosso trabalho, os grupos com os quais a gente convive, o grupo do futebol, o grupo esportivo, as comunidades nas quais a gente frequenta. Se a gente conseguir mudar esses pequenos nichos, essas pequenas realidades, a gente já está contribuindo para que o mundo melhore. Assim como os grãos de areia. Unidos, somos mais fortes. E o civismo é a base fundamental para que essas mudanças ocorram, para que isso seja de fato uma realidade. Porém, como está sendo trabalhado aqui no programa de formação de valores, não basta só o civismo, existem outros valores que são necessários. E se a gente for destacar um que mereça realmente uma atenção, uma dedicação da nossa parte, esse é o amor. Sim, o amor. Ele é capaz de mudar muita coisa, é capaz de mudar muitas realidades. A gente pode ter na nossa interior de que às vezes o amor ele é muito complicado, é muito complexo, difícil, mas na verdade ele é muito fácil. A gente que insiste em complicar as coisas. O amor é simples pelo simples motivo de que o amor envolve nós darmos o nosso melhor em todas as situações nas quais nós nos envolvemos, especialmente com as pessoas com as quais nós nos vinculamos, mesmo que isso envolva situações difíceis, complicadas, desagradáveis, gerem conflitos. Essa pulseira aqui que eu estou utilizando, ela é uma prova disso. Eu não vou tirá-la, porque no dia que aconteceu de eu colocar essa pulseira, foi um dia que eu tive um conflito muito difícil com a minha filha. Eu tive que sair de uma zona de conforto, não uma zona de conforto, mas uma coisa minha de não atritar, de não entrar em conflito, e ela queria ganhar as coisas no grito, então eu precisei me impor, colocar uma situação ali de que eu não ia fazer a vontade dela só porque ela estava gritando. Eu tive que demonstrar muito amor, me impor, colocar minha autoridade, e depois, numa conversa franca que nós tivemos, eu coloquei tudo o que eu gostaria, o que ela precisava ouvir, ela entendeu. Tanto é que depois, logo depois disso, ela me veio e me deu essa pulseira, como sinal da nossa amizade. Ou seja, o amor sim constrói. O amor é capaz de mudar realidades, o amor é capaz de mudar as coisas, desde que a gente demonstre, seja sincero, coloque aquilo com toda a nossa força do nosso ser. De fato, não resolveu o problema, mas ele deu um início, uma chance para a gente mudar. E em outras oportunidades que ocorrem algum tipo de conflito com ela,
aquela situação e outras que eu tive a oportunidade de demonstrar esse mesmo amor vem à tona e ela consegue usar isso. E a intenção é exatamente essa, fazer com que ela utilize isso para o restante da vida dela. Isso é amor, construir com amor, mesmo que isso gere conflito, mesmo que isso gere situações desconfortáveis. Além do amor, existe também um outro fator que é de extrema importância, de suma relevância nesse trabalho, nesse trabalho interno que a gente tem que viver para mudar o mundo, que é o exemplo. Mais do que palavras, mais do que a força de uma palavra, se o exemplo não vem reforçar essa palavra, não vem concretizar essa palavra, de nada vale. A palavra é vão, é vento, é areia, é poeira. O exemplo tem que estar em consonância com as nossas palavras. As duas coisas caminham juntas. Que digam essas sementes que a gente planta com a nossa palavra e com o nosso exemplo, a nossa atitude, as sementes que a gente planta nas crianças, que é isso que vai levar, como foi o caso da minha filha. E isso também vale para o ambiente de trabalho. As pessoas que trabalham próximas da gente, que convivem com a gente no nosso dia a dia, especialmente os mais jovens e os subordinados, caso você os tenha, essa demonstração de exemplo, palavra, amor, civismo, contribui muito para que a sua liderança seja autêntica, seja verdadeira, fazer com que os seus subordinados, as pessoas que estão ao seu redor, acreditem naquilo que você está colocando dentro do seu ambiente de trabalho, de todo o seu esforço de trabalho, para que seja uma liderança efetiva, que traga, de fato, grandes resultados. Ou seja, se a gente levar em consideração tudo isso que está sendo falado no programa de formação de valores, na nossa palestra hoje sobre civismo, a gente consegue facilmente chegar à conclusão de que os valores agregam muito mais do que se pode medir. A gente não consegue medir, é imensurável o benefício que os valores aplicados de forma correta trazem para a nossa realidade. Afinal, não somos máquinas, não somos números, somos pessoas. E os valores agregam muito para isso. Uma máxima diz que o trabalho dignifica o homem. Porém, essa abordagem ela é incompleta. Sim. Porque quando a gente fala que o trabalho por trabalho, ele não dignifica o homem, porque se a gente coloca todo o nosso foco, todo o nosso esforço, toda a nossa atenção ao trabalho e usa isso como uma desculpa para não dar atenção ao companheiro que está ao nosso lado trabalhando, que isso sirva como uma desculpa para quando a gente chega em casa dizer que estamos cansados e que não podemos dar atenção à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos amigos, muitas vezes também. Exatamente. A gente precisa ter em mente que não é só trabalhar por trabalhar, é uma escravidão silenciosa. Trabalho não é por vontade própria, não é uma escravidão contra a nossa própria vontade, a gente mesmo se coloca em estado de escravidão. E não é esse o caminho. O que realmente dignifica o homem é o trabalho com valores. Assim como vem sendo falado com tudo isso que a gente explanou aqui. Ou seja, ações firmadas nos valores são a verdadeira opção por tornar o mundo melhor. Começa ao seu redor e quanto puder expandir, é lucro. Ou seja, se eu conseguir mudar aquilo que está próximo de mim, já é grande coisa. Mas para fazer isso, eu preciso agir com valores. E o quanto eu conseguir espalhar isso, porque quando eu passo para uma pessoa, que vai passar para outra, que vai passar para outra, isso é mudar o mundo. A gente está plantando sementes hoje para, na verdade, mudar a realidade daqui 10, 20, 30 anos. A nossa realidade na política, no trabalho, a área que a gente trabalha, a realidade de tudo.
apenas com valores as coisas se tornam realidade. Bom, o nosso objetivo de hoje era passar por essa viagem e chegar a essa conclusão do nosso objetivo, que era sairmos daqui todos mais abertos, receptivos aos valores e ao bom senso. Eu espero de fato ter alcançado esse objetivo, contribuído para que o trabalho, a vida, a realidade de vocês se torne melhor e que sim seja bom retorno ao trabalho com valores. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.